E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu não vou ler meditando nisso aqui tudo, porque a gente vai focar a respeito da coluna, mas só para que tenha contexto. Então, esse primeiro versículo fala da autoridade, da santidade e da autoridade de Jesus. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quer dizer, na verdade, aquela igreja não era uma igreja de muita condição, mas Jesus a considerava forte porque ela mantinha-se fiel. Aliás, das 7 cartas do Apocalipse, das 7 igrejas do Apocalipse, só essa, Filadélfia, e a igreja de Esmirna não receberam nas cartas repreensões ou repreensão nenhuma. Elas foram irrepreensíveis. Jesus não tinha nada contra essas igrejas, essa e Esmirna. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Quer dizer, eles eram perseguidos, mas Jesus ia mostrar que estava com eles, ia fazer com que aqueles que os perseguiam reconhecessem isso. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, Jesus prometeu também guardar aquela igreja no momento de tentação que viria sobre o mundo inteiro. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, é mais um versículo e mais uma carta em que a gente vê claramente que quando o assunto é salvação, ninguém está garantido. Essa igreja foi considerada uma igreja perfeita aos olhos de Deus. Jesus não fez nenhuma censura a essa igreja, mas ele, ainda assim, ele fala para que aquela igreja protegesse o que ela tinha, para que a coroa não lhe fosse roubada, ou seja, para que ela não perdesse aquela condição. Mais uma prova clara, né? Mais uma afirmação que mostra claramente que salvação não é algo que você conquista e estará garantido. Não é como um troféu que o atleta conquista, põe lá na sala dele e ninguém toma mais. A salvação é uma conquista diária. Se a pessoa não vigiar, se ela não guardar o que ela tem, se ela não proteger a fé dela, há o risco dela perder a salvação. Então, se um dia você ouvir alguém dizer assim: olha, você está na graça, Jesus já sacrificou, uma vez salvo, salvo para sempre, fuja dessa pessoa, porque ela não está indo na mesma direção do que o Espírito diz, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia mostra claramente que nós temos que guardar aquilo que nós temos. Isso é uma luta diária. Por isso que se fala ao que vencer, né? Como a gente vai ler aqui em seguida, que é aqui onde eu queria chegar, versículo 12. A quem vencer, vencer. Para vencer precisa fazer o que, gente? Lutar. Então, para ser salvo tem que haver o que? Luta. Não é mamão com açúcar. Não é facilidade. Não pense que a vida cristã, a salvação, Jesus já morreu na cruz, eu estou na graça, e mamão com açúcar. Não é o que está escrito aqui. Para você vencer, você tem que lutar. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele o que? Nunca sairá.
Guarde bem esse trecho, né? Quem vencer eu farei coluna, por isso você trouxe hoje uma coluna de papel com seu nome escrito, no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Essa é uma característica de quem é coluna, não sair. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Você sabe que depois de tudo cumprido, depois do juízo final, Deus fará novos céus e nova terra. Quando você morre com Jesus, você morre salvo, o céu não é o destino final. Assim como o inferno é uma sala de espera para o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, vocês já ouviram sobre isso aqui, o bispo Renato já explicou. Também o céu não é o destino final dos que morrem com salvação. Deus, depois de tudo terminado, fará novos céus e nova terra, até porque essa aqui vai pegar fogo. E nessa nova terra, Ele fará descer, repare que aqui fala, a nova Jerusalém que o quê? Que desce do céu, do meu Deus e também o meu novo nome. Então, a nova Jerusalém vai descer do céu e será instalada nessa nova terra como a sede do governo de Deus. Todos nós, ou todos os salvos, seremos revestidos, ou teremos um corpo, melhor dizendo, teremos um corpo revestido da incorruptibilidade. O corpo que você tem, que eu tenho, que nós temos hoje, é um corpo perecível, é um corpo que passa, mas nós vamos receber um corpo que não morre, que não envelhece, que não sente dor. Imagine hoje, se você estivesse, se você fosse assim nesse corpo, não sente dor, não enfraquece, não envelhece e não morre. Seria uma maravilha. É ou não é verdade? Quem já sentiu dor aí? Levanta a mão. Quem nunca, né? Todos nós sentimos dores. Poxa, quanto custa isso? Você ter um corpo revestido de incorruptibilidade, um corpo que não perece, um corpo que não enfraquece, um corpo que não envelhece. Você pode estar até aí no auge do seu vigor, você que está na casa dos 20 e poucos, você sabe que até os 30 você vai subindo, não é? Você está na casa entre 20 e 30, você está assim, ó. Depois que você chegar nos 30, você vai começar a entrar nessa aqui, ó. Por isso não se envaideça, tá? Não se envaideça. Hoje você pode estar com tudo em cima, você está acostumada de repente, espero que não aconteça isso aqui com ninguém, mas normalmente é assim, as mulheres quando estão jovens, bonitas, passam na rua, os homens que são perturbados, assim, daqui a pouco, quando você menos espera, você escuta um assim, ô tia, você já vê que a coisa mudou de, sim ou não? Já mudou de figura, significa dizer que você já está murchando. Já viu a flor que tem uma rosa, uma flor tem um dia de auge, depois dos 30, aquela fase que o jogador começa já a diminuir o ritmo, segue para a aposentadoria. Isso porque você tem um corpo perecível, mas você vai viver nessa nova Jerusalém. Essa é a cidade que você tem que almejar conhecer.
Paris, e Nova York, sabe? Essas cidades badaladas que as pessoas gastam rios de dinheiro para conhecer o mundo, até a velha Jerusalém, essa que é a nova, ruas de ouro, amém? Essa é a cidade. Imagina um corpo novinho em folha, que não sente dor, que não envelhece, numa cidade linda, maravilhosa, ruas de ouro, não tem bandido, não tem corrupto, ninguém rouba, ninguém mente, ninguém trai, ninguém engana. Vida com abundância. Isso é vida com abundância. Quem quer? Pague o preço. Porque é para o vencedor. Vencedor, vencedor. Então ele fala aqui dessa nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e ele fala também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E interessante que essa cidade, Filadélfia, eu tive a oportunidade de ir lá. Ela fica na Turquia, e tem não vou dizer, não é nem um quarteirão, o que sobrou de Filadélfia, a gente teve a oportunidade de orar lá, o que sobrou é um espaço que eles preservam lá, mas é interessante que a Bíblia fala, faloei coluna no santuário do meu Deus. Se você entrar na internet e escrever lá, Filadélfia, igreja de Filadélfia na Turquia, você vai ver colunas, até hoje tem lá colunas daquela época. Da época dos apóstolos, as colunas estão lá, a cidade está lá, o que sobrou da cidade. E uma das coisas que a gente constatou lá, é que essa cidade, esse local da Turquia, já foi destruído por vários terremotos. Mas até hoje, existem colunas lá, nesse lugar onde ficava a igreja de Filadélfia. Então, imagine Jesus dizendo, farei vocês colunas, num lugar onde terremotos grandes haviam acontecido. E ele fala que a coluna nunca o quê? Sairá. Eu farei, versículo 12, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Você sabe que quando uma obra é erguida, uma construção é erguida, os engenheiros fazem cálculos, e existem paredes, né, que fecham a construção, e dividem a construção por dentro, mas existem as colunas. Dependendo do uso daquele imóvel, você pode acrescentar paredes ou tirar paredes. Hoje em dia se fala muito de fazer, vamos fazer uma parede de drywall aqui, que é uma coisa que se remove fácil. Tem gente que faz parede de gesso. Dependendo do uso do imóvel, você pode acrescentar ou você pode tirar paredes. Mas se tem uma coisa que você sabe que não pode mexer, é no quê? Coluna. Às vezes a gente aluga imóvel para a igreja, para inaugurar a igreja, e às vezes ali tinha escritórios, tinha um monte de paredes, e aí a gente leva lá um engenheiro, e pergunta, doutor, o que a gente pode fazer aqui? Ele vai e bate assim, nas paredes. Eles costumam dizer assim, ó bispo, aqui a gente pode abrir, isso aqui é parede, aqui dá para remover essa parede, essa aqui, aí tem hora que ele bate, e está bem consistente, ele fala, ó, aqui não, aqui é coluna. Coluna não pode mexer. Então a gente inaugura algumas igrejas universal por causa da necessidade, que quem está sentado, às vezes tem que ficar assim para ver o pastor. É melhor ver o pastor assim do que cair tudo. Porque não pode tirar o quê? Você pode tirar a parede. Coluna não pode sair. Assim são os nascidos do Espírito.
Quem nasce do Espírito Santo, Deus o faz coluna, e a coluna não cai, não sai, não pode ser removida. Amém, pessoal? No sentido de, fazendo uma analogia, você hoje, nessa construção do templo de Deus, o que você seria hoje? Você seria uma parede ou você seria coluna? Você é parede ou você é coluna? Porque parede pode ser removida a qualquer momento. Coluna, não. Coluna jamais sairá. Coluna permanece. Existem pessoas que passaram pela Igreja Universal. Desculpa, eu não vou nem falar Igreja Universal, porque quando se fala da Igreja do Senhor Jesus, não está se falando de uma denominação. A Igreja Universal é uma instituição. Para a gente poder abrir as portas, para funcionar, a gente tem que ter um CNPJ, a gente tem que prestar contas ao governo. A Igreja Universal é uma instituição. A Igreja do Senhor Jesus, da qual a Bíblia está falando, ela é formada por todos os vencedores, aqueles que praticam a palavra, aqueles que vencem as perseguições, que vencem as tentações, aqueles que são moradas do Espírito Santo, aqueles que, sabe, de todos os povos, nações e línguas, que vivem em obediência à palavra, os que vencem, esses formam a Igreja do Senhor Jesus. Então, essas pessoas, elas permanecem, as paredes não. De vez em quando, a gente tem a oportunidade de voltar para fazer uma reunião, um culto, em igrejas que a gente passou há muitos anos atrás. E você, poxa, a experiência, talvez você não tenha ideia de como é, porque é muito comum a gente chegar e falar assim, cadê fulano? Às vezes até um obreiro. E aí vem a resposta, ei bicho, só não soube não, ele caiu, ele saiu, ele desviou, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele não permaneceu. Passou por uma guerra e caiu na fé, desistiu. E Beltrano? Não, Beltrano também aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele teve um problema e acabou saindo, não está mais na igreja. Às vezes a gente fica até admirado, porque a gente vê pessoas que hoje estão servindo até os encostos. Você fica até assim, meu Deus, mas expulsou demônio aqui e agora está servindo os encostos. Pois é. Por que isso acontece? Porque não era o quê? Uma coluna, era uma parede, preencher um espaço. Mas não era coluna. Coluna é quem nasce de Deus. Não é a pessoa que nasce da simpatia do pastor. A parede está ali, mas ela não sustenta. Sabe, tem gente que, por exemplo, a parede, quem é parede, está sentado aí, é parede, só de olhar ali, dependendo do pastor que entra, ela já faz assim. Pensei que era o outro. A motivação dela não é Deus. Compreende, sim ou não? Ela não está ali porque ela é uma só com Jesus. Ela está ali porque ela é simpática ao bispo A, ao bispo B, ao bispo C. Ela está ali porque ela está na expectativa de resolver um problema, de receber uma bênção, de conquistar alguma coisa. Então ela é frágil. O simples fato de trocar de pastor, ela já sai da igreja. Sabe, passa por uma tentação, passa por uma injustiça, passa por uma luta, cai. Aliás, falando nisso, estreia sexta-feira agora, exclusivamente no Univer Vídeo, a série que conta a história de quem? De Jó, imperdível. Você vai ver o que é um relacionamento
com Deus que não é baseado no que Deus tem para te dar, mas no que Deus é. Então, a parede, sabe, por qualquer razão, qualquer coisinha é motivo para aquela pessoa se abalar. Então, a gente às vezes volta em lugares que a gente passou há décadas atrás e a gente vê pessoas que foram removidas, saíram, infelizmente. Mas em contrapartida, a gente reencontra as colunas. Gente que já está enrugada. Gente que a gente viu bem jovem, hoje já está enrugada. Encurvada. Mas está ali, ó, não cai. Gente que já viu fogo e terremoto, igual aquele hino, já vi fogo e terremoto, sabe? A pessoa já viu de tudo, já viu, sabe, já passou pastor A, pastor B, já passou pastor com característica de ser mais enérgico, já passou pastor mais tranquilo, já passou, sabe, a igreja já passou diversas dificuldades, já passou lutas dentro de casa, já passou por tentações, o diabo já investiu contra aquela pessoa de várias maneiras, no decorrer dos anos, mas ela está ali, ela não sai, porque ela é o quê? Coluna. Coluna é aquele que está na igreja, não por causa dos homens, não por causa das bênçãos, não de forma circunstancial. Coluna é aquela que sustenta. Ela está ali porque ela nasceu de Deus. E só você pode fazer uma avaliação da sua própria fé e saber o que você é. Amém? Coluna na casa de Deus. Hoje a gente está entrando numa geração de cristãos que defendem a ideia de que nós não precisamos de igreja. Hoje em dia muitos estão já defendendo isso, eu não preciso ir na igreja, eu sou cristão na minha casa, eu não me sujeito ao pastor, eu não aceito ninguém me falando nada, eu leio a Bíblia e oro na minha casa. Bispo, é correto isso? Não, isso é antibíblico. Quem criou a igreja do Senhor Jesus foi o Senhor Jesus. Não foi Ele que falou? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem falou igreja foi Ele. Igreja é uma congregação. É um lugar onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus. Mas hoje em dia, essa geração de cristãos que a gente está vivendo, muita gente defende que não precisa ter igreja. E o diabo quer isso mesmo, né? O diabo quer isolar, justamente para que a pessoa vá se enfraquecendo, ela vai ficando desnutrida, sem alimento, e ela vai se enfraquecendo para ele dar o bote, e aí já era. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremo-nos o quê? Uns aos outros. Para você considerar um ao outro, você tem que estar coletivamente, não é? Igreja. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está vendo? Igreja. Aqui é um estimulando o outro. Aqui dentro sempre vai ter alguém para te dar uma palavra. Pode ser um membro, pode ser um obreiro, pode ser o pastor, pode ser o bispo. Um é ferro afiando ferro, é um ajudando o outro, como diz aqui o texto. Não deixando o quê? Nossa mútua congregação, como é costume de alguns, ou seja, já naquela época existiam os desigrejados. Já tinha gente com essa ideia de não congregar. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Na Bíblia, que tem comentários do Bispo Macedo, é interessante o comentário que o Bispo fez, se você ler na sua Bíblia,
mas vai aparecer aqui no telão, o Bispo Macedo escreveu o seguinte, ó: a igreja física tem papel fundamental na manutenção e no desenvolvimento da fé. Quando esta epístola foi escrita, muitos judeus estavam deixando de se reunir como antes, ou seja, nos primeiros dias depois da ascensão do Senhor Jesus. Os motivos dessa ausência, e você pode ver isso na série do apóstolo Paulo que está sendo exibida na Record. Os motivos dessa ausência eram o medo de se expor às duras perseguições da época e a recusa de alguns em se misturar aos gentios. Além disso, havia a má influência daqueles que semeavam a ideia de que não era necessário se reunir. Contudo, nenhuma circunstância é justificativa para que um cristão abandone o seu dever de congregar e deixe de receber a instrução e fortalecimento espiritual. É engano pensar que a participação nos cultos e o envolvimento nas atividades evangelísticas são dispensáveis, pois é assim que interagimos uns com os outros e nos estimulamos espiritualmente. Erra quem acredita que pode caminhar na fé isolado de todos, rejeitando a determinação divina e também a igreja, que é a noiva de Cristo. E agora, vou chegar mais perto para falar com vocês uma coisa, só para encerrar esse assunto. Qual é o argumento? Qual é o argumento de muitos em relação a isso? O argumento é: eu já vi muita coisa errada na igreja. Eu já vi pastor cair, eu já vi bispo cair, eu já vi obreiro fazer coisas erradas, eu já vi muita gente errando e dando mau testemunho. Por isso eu saí da igreja. Tá bom. E você vai para qual igreja? Tem alguma que não tenha esse problema? Você acredita que exista alguma igreja, instituição humana, CNPJ, que você vai lá e nunca ninguém vai te decepcionar? Você acredita nisso? Isso existe? Não, isso não existe. Porque onde há ser humano, há falhas. Eu falho, tu falhas, ele falha, nós falhamos, vós falhais, todos falham, todos nós falhamos. A igreja, por mais que o homem seja homem de Deus, ele é homem. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos cometer erros. A Igreja Universal já errou muitas vezes. E às vezes as pessoas falam: mas a igreja antes era assim, era assado, então a igreja estava errada. Não, a igreja não estava errada, a igreja sempre foi sincera. Só que existe uma coisa que se chama amadurecimento. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Quando vinha a ser grande, eu abandonei as coisas de menino. Tem coisas que eu fazia no culto antigamente que hoje eu não faria mais. Compreende isso ou não? Quando eu comecei a cuidar de igreja, eu tinha 18 anos, 19 anos. Sexta-feira eu fazia todos os cultos na igreja e à noite eu ia para o cemitério quebrar macumba. Eu vou fazer isso hoje? Não, mas eu era sincero. Eu era sincero. Só que eu era menino. Compreende, gente? Sim ou não? Então, a idade vai vindo e vocês começam a falar: não, isso aqui não é coisa para a gente fazer. A igreja hoje tem 48 anos, então tem muitas coisas que nós fazíamos e nós não fazemos mais. Ah, estávamos errados? Não, não estávamos errados. Éramos imaturos. A gente foi amadurecendo. Mas isso é motivo para deixar de congregar? Não. Porque se você for depender de perfeição, você não vai ficar em nenhuma instituição do mundo, em nenhum lugar. Porque onde há ser humano, há falhas. E uma outra coisa, última coisa, que também é a razão pela qual muita gente foge da igreja. Sabe o que é? Pecado. O que Adão fez quando pecou? Se escondeu. Deus foi visitar ele, cadê? Onde você está? Não, eu vi que eu estava nu, eu me escondi. Quer dizer, quem
comete erros foge da luz. Então a igreja também serve para isso, porque ela nos admoesta, ela nos corrige, nós corrigimos uns aos outros, nós estimulamos uns aos outros, nós afiamos uns aos outros. Então guarde a sua fé, não seja parede, seja coluna. E se você não é coluna, você pode se tornar hoje. Bispo, o que eu preciso para sair da condição de parede? Porque de repente você está aqui assim, ó. Você está já caminhando a passos trôpegos. Você precisa agora, aí onde você está, ou aqui diante do altar, ter uma experiência com o Espírito Santo. E se você tiver experiência com o Espírito Santo, Ele vai ser o seu motivo para congregar. Nunca mais você vai depender de homens, de bênçãos, de sims ou de nãos. Você nunca mais vai depender de circunstâncias, porque você vai estar como uma coluna, nascido do Espírito Santo. Quem entendeu direitinho? Fique de pé.